Fala galera, tudo bom? E hoje na aula do capítulo 8 a gente vai falar sobre o processo de abate para cortes premiums, porque vai ser nessa parte onde vai ser feito todo o processo para garantir com que a carne ela tenha uma segurança alimentar melhor e tenha uma qualidade melhor para a gente que for consumir, ou até mesmo para a gente que vai estar vendendo esse tipo de proteína. E alguns desses processos que vão ser cruciais são esses que a gente vai falar agora. E o primeiro tópico é sobre a insensibilização, que é o processo onde o gado ele é levado para um local para garantir com que ele seja apagado, para garantir com que ele esteja inconsciente na hora que ele for abatido, para que o animal não sofra. E o abate dele vai ser feito através de pistola cativa ou até mesmo elétrica, garantindo com que ele não se abata, para que ele não saiba que ele vai morrer e seja feito o processo de abate o mais rápido possível. Por quê? Porque se o animal percebe que ele vai morrer, ele acaba se debatendo e com isso vai contrair os seus músculos. E se ele contrair os seus músculos no processo de percepção que ele vai morrer, vai fazer com que a carne fique mais escura e vai fazer com que a carne fique mais rígida, mais dura na hora que a gente for consumir também. E não é isso que o criador de gado de qualidade procura. Então é por isso que esses processos de insensibilização são essenciais para que a gente tenha uma carne de qualidade no final, quando a gente for consumir. E o segundo tópico é sobre a sangria, que é o processo após a insensibilização, onde é feito um corte no pescoço do animal para que seja escoado todo o sangue do animal, para que a gente consiga ter uma melhor qualidade quando a gente for consumir. E um exemplo disso grande é quando a gente vai assar a carne e a gente deixa um ponto um pouco mais mal passado. E tem muita gente que diz, a carne ainda está com sangue, se fosse para deixar assim não era nem para ter assado gado, era melhor comer cru, só que não. Aquele líquido, quando a gente deixa mal passado, é a mioglobina, que é o suco de todas as proteínas que estão na fibra da carne, ou seja, aquilo ali é toda a suculência que o corte vai te proporcionar e você muitas das vezes está dizendo que é sangue, mas não é, isso é a mioglobina. A hemoglobina, que é o sangue, ele está ficando no abatedouro ou no frigorífico onde o gado está sendo abatido, ou seja, o sangue, a hemoglobina está ficando no abatedouro e a mioglobina é o suco do líquido da carne e das fibras quando a gente deixa mais mal passado. E essa é uma grande diferença de um porquê que é importante esse processo de sangria no processo de abate do gado de qualidade. E o terceiro tópico é o processo de esfola, que é o processo depois da sangria, depois que foi tirado todo o sangue do animal, foi tirado toda a pele, onde vai fazer com que o corte não sofra nenhum tipo de dano para não prejudicar os cortes que vão ser extraídos do animal e também para que haja uma melhor segurança quando a gente for consumir. Tópico 4, esvisceração. Esse é o processo onde é retirado os órgãos do animal para que não haja nenhum tipo de dano à carne e também para que não haja nenhum tipo de contaminação. Então é um processo super importante também. O próximo tópico vai ser sobre a resfriação, que é o processo depois da esvisceração. O animal ele vai ser submetido a ser colocado em baixas temperaturas, geralmente em câmaras frias, para que ele seja armazenado da melhor maneira, com a melhor temperatura, para que ele seja melhor conservado. E o próximo tópico é sobre o quarteamento e desossa. Após o resfriamento, é feito o processo onde vai ser dividido o animal sobre quartos principais, ou seja, o quarto dianteiro e o quarto traseiro, onde vai ser submetido o processo com profissionais capacitados para fazer todo o processo de desossa, onde vai ser feito um aproveitamento ao máximo de cada corte, para que ele seja catalogado como corte premium, ou seja, ele precisa ter uma boa apresentação, ele precisa ter uma boa capacidade visual para que o cliente entenda que aquele é um corte premium, para que ele seja bem mais atrativo ao consumidor. E o próximo tópico é sobre a classificação e a embalagens. Esse é o processo onde vai ser definido se o corte ele vai ter uma qualidade a mais ou uma qualidade a menos. Os cortes premiums eles são definidos por categorias, por classes. E se o corte ele apresenta um melhor marmoreio, uma melhor capa de gordura, uma melhor apresentação de finalização de corte, ele logicamente vai ser classificado como corte tipo A e assim por diante. Cada padrão de corte exige um tipo de público diferente. Então é aí que vai ser definido o tipo de corte que ele vai ser classificado. E outro quesito é a embalagem. Geralmente os cortes que são embalados a vácuo, eles são cortes que entregam uma qualidade bem melhor, além de datas de validade bem mais estendidas. Então é por isso que eu geralmente recomendo carnes congeladas e carnes resfriadas, mas principalmente congeladas. Por quê? Porque as carnes que geralmente são congeladas, elas já foram passadas por vários processos de seleção de gado, de animal, de alimentação, de abate, de esfola, ou seja, são vários processos que vão garantir com que a carne tenha uma qualidade melhor, diferente das carnes que são frescas expostas no açougue, ou até mesmo carnes que estão a vácuo, mas são aquelas carnes resfriadas. Geralmente as carnes resfriadas, elas já soltam bastante líquido, e o líquido que vai ser uma grande porção da qualidade daquela carne.
Então, eu geralmente recomendo cortes congelados e por esse processo que eu estou explicando para vocês. É importante ressaltar que para o gado ter uma qualidade boa, para que o corte premium ele te entregue uma melhor qualidade, é importante que quem está produzindo, que quem está abatendo, para que quem está embalando, para quem está no meio desse processo todo esteja seguindo as normas de regulamentação dos órgãos que fazem esse tipo de avaliação. Ou seja, tem que estar dentro da lei, tem que estar dentro dos parâmetros de segurança para que a gente consiga ter uma carne de qualidade.